Existem certos indivíduos que têm uma constituição fisiopsicológica tão doente que eles precisam da religião. É aí que ele justifica a existência. Justifica nesse sentido. Justifica no sentido de não é tão ruim assim, então. Não, no sentido de porque ela pode fazer bem para algumas pessoas, nesse sentido. No sentido de que algumas pessoas precisam realmente de venenos. Oi pessoal, começa agora mais um Quem Somos Nós, o programa para quem tem prazer em conhecer. Você pode ouvir todas as conversas sobre a natureza humana desses últimos 3 anos no Território Eldorado, no Casa do Saber, no quemsomosnós.com.br ou ainda no podcast. A partir dessa série, você pode também assistir o Quem Somos Nós em vídeo. Nós vamos conversar com grandes pensadores como Foucault, Freud, Shakespeare e muitos outros, incorporados pelos maiores especialistas brasileiros em cada um deles, como Oswaldo Giacoia, Clóvis de Barros Filho, Luiz Felipe Pondé e por aí vai. Aqui, com a gente, Nietzsche, na pele da professora Scarlett Marton. Quem foi Nietzsche? Nietzsche foi um filósofo da suspeita. O que quer dizer isso? Antes de mais nada, porque ele nos convida a colocar sob suspeita, a suspeitar, portanto, das nossas crenças, dos nossos preconceitos, das nossas convicções, de tudo aquilo em que a gente acredita. Mas ele suspeitava da gente também, ou seja, da natureza humana? Ah, sem sombra de dúvida. É. Ele suspeitava da natureza humana e ele suspeitava dele mesmo, inclusive. Porque a diferença de outros filósofos, que são filósofos dogmáticos, que chegam a verdades últimas e definitivas, Nietzsche tem um pensamento inteiramente experimental. Ele vai fazendo experiências com o seu pensar. Então, ele mesmo também tem de colocar sob suspeita, não é? O que ele pensa. O que ele pensa. A cada estado atingido, ele precisa desconfiar desse estado para prosseguir. O que faz sentido, né, no final, se a gente pensar como evolução de vida pessoal mesmo, né? Quer dizer, a gente consegue a cada momento da vida ter um pedaço de compreensão, né? Aquele pedaço não serve para depois, você precisa suspeitar desse pedaço, uma boa palavra essa, né? O livro que você fez sobre isso aqui na casa, inclusive, suspeitar disso para poder andar para frente. Agora, ao mesmo tempo, parece um pouco angustiado isso, não é? Não, é divertido. É? Ele via como divertido, você acha, ou ele via como angustiado? Eu tenho a impressão de que as coisas elas vêm juntas de uma certa maneira. Nós é que temos o hábito de separar sim e não, verdadeiro e falso, certo e errado, prazeroso, desprazeroso, etc. Tenho a impressão de que Nietzsche propõe uma outra maneira de pensar em que não existem tantos dualismos. Na verdade, não existe nenhum dualismo, porque um é também o outro, de alguma maneira. Quer dizer, então pode ser divertido e angustiante ao mesmo tempo, na verdade. É divertido na medida em que nos faz pensar em ir além, e de alguma maneira pode ser angustiante na medida em que nós temos de abandonar uma posição já conquistada. O que também é verdade. Agora, vamos lá. Então, assim, a base do raciocínio do Nietzsche, eu sei que a gente vai simplificar isso, porque são muitos anos de estudo para chegar aonde você está, mas assim, a base do raciocínio dele é o que interessa é a vida, mais ou menos assim, não é isso? Assim, eu estou resumindo de um jeito muito grande, mas assim, a vida é o que interessa. É exatamente isso. E todo o resto é bobagem. Pois é, agora nós precisamos nos entender sobre o que significa a vida. Vida. Do ponto de vista dele, o que é viver? Pois é. Viver é sempre um processo. Não há nada de estável. Nós podemos pensar até num outro filósofo da antiguidade, Heráclito,
Não se pode banhar 2 vezes nas águas do mesmo rio, não é? Porque tudo é movimento. O budismo é assim também, não é? Um pouco? Eu tenho a impressão de que a ideia de impermanência que nós encontramos no budismo pode ser, sem dúvida, aproximada de algumas concepções em Nietzsche. Mesmo porque Nietzsche tinha amigos que estudaram budismo, ele mesmo leu a respeito, etc. Né? Era alguém que conhecia o budismo e estava em foco no século XIX. Não o próprio Schopenhauer estudou bastante. Passou por aí também. São caminhos que eram caminhos trilhados, digamos, de uma maneira bastante comum no século XIX. E por Nietzsche em particular, porque Nietzsche ele foi filólogo de formação, ou seja, o que ele aprendeu, o que ele estudou, o que ele estudou na universidade? Ele estudou a filologia clássica, ou seja, vamos restabelecer os textos dos antigos gregos. Que havia se perdido lá atrás e que depois os árabes recuperaram, Sim, não é isso? E os alemães fizeram algo extraordinário no século XIX nessa direção. Inclusive os textos dos pré-socráticos, dos filósofos lá do século VII, VI antes de Cristo, na antiga Grécia, esses textos que nós estudamos ainda hoje foram organizados pelos alemães do XIX. Então Nietzsche estava aí dominando uma disciplina, não é? Que era uma disciplina em pleno essor, em pleno sucesso. Naquele momento era muito forte. Então ele tinha amigos, inclusive, que eram orientalistas. Ele estudou os gregos, mas um amigo muito próximo, Paul Deussen, por exemplo, estudou textos em sânscrito. De sorte que ele tinha conhecimento do budismo. Então, vida para ele era? Vida, voltemos à vida. A vida antes de mais nada, não é nada estático, não podemos pensar desse ponto de vista, a vida como alguma coisa que a gente tem. Não é bem assim. A vida é puro movimento, nós passamos de um estado ao outro permanentemente, e a vida é luta. Isso é interessante, porque não é uma luta externa. Não é a luta entre eu e as pessoas que me cercam, é a luta interna. É a luta entre as minhas células, entre os meus tecidos, entre os meus órgãos. É a luta entre os meus impulsos, não é? Vamos falar em impulsos. Mas tem um objetivo essa luta? Não tem. Não tem. É porque é. Ou seja, porque eu tenho desejos, posso usar essa palavra? Afetos? Não. Tenho energia, sei lá. Energia, força. Força, energia, impulso. Que disputam dentro de mim, que em algum momento tem um vetor para cá, uma resultante para cá, outra hora resultante para cá, é mais ou menos isso. Perfeitamente. Isso seria viver. Isso é viver. Sem controle. Ele acha que a gente tem algum controle sobre isso? Não. Nenhum? Não. Ou seja... Não. Na verdade... A razão não existe. A razão é um desses impulsos. E que não é maior do que os outros. Não. Tem uma força equivalente, vamos dizer assim. Então, verdade, às vezes elas se sobrepõem, às vezes não, às vezes isso, às vezes aquilo. Perfeitamente. A razão é um desses impulsos. Na verdade, nós somos uma pluralidade, uma multiplicidade, nós não somos uma unidade. E se nós pensarmos no corpo físico inicialmente, nós vemos isso. Né? As nossas células, elas estão surgindo e desaparecendo permanentemente. Portanto, vida e morte estão muito associados. E nós voltamos àquilo que nós conversávamos de início. Não há uma separação tão distinta entre o que é agradável e o que é desagradável. As coisas se acham muito imbricadas. E nós somos seres muito plurais. E, na verdade, em relação a isso, eu me lembro daquele poema do Fernando Pessoa. Na verdade, não é do Fernando Pessoa, é do Ricardo Reis, um dos heterônimos do Fernando Pessoa. Um dos Fernandos Pessoa. Um deles. Vivem em mim inúmeros. É um tanto esta a ideia que nós temos em Nietzsche. Né? Então, num determinado momento, eu posso ter um impulso. O impulso ele é sempre fisiopsicológico, porque não temos a distinção entre aquilo que é físico e o que é psíquico. Não é? Não temos... A ciência hoje caminha um pouco por aí, né? Na medida em que o cérebro, de alguma maneira, nos antecede naquilo que a gente vai escolher, né?
Ela passa por aí, ela esbarra nesse tipo de coisa. E mesmo quando a gente fala em doenças psicossomáticas, de alguma forma estamos trabalhando um tanto nessa direção. Eu não diria exatamente eu sei, segundo o que passa Nietzsche... perto. Passa perto, mas estamos pensando nessa direção, que não é essa separação tão evidente, enfim, entre o corpo físico e aqui e o ele psíquico. Atribui essa quantidade de energias ou de impulsos da qual nós somos formados? Ou ele ignora essa questão? Assim, não. Tá bom, a gente tem um monte de coisa se debatendo lá dentro, de vez em quando um ganha, de vez em quando outro ganha, e isso sou eu, tá certo? Ou somos nós. Sim, eu como nós, tá certo? Exato. Muito bem, mas por que eu sou assim? Ele passa por isso? Por que nós somos assim? Pois é, as tentativas de explicação que Nietzsche vai nos dar, elas estão muito ancoradas no momento em que ele viveu. Estão muito ancoradas no século XIX, estão muito ancoradas, enfim, nas leituras que ele fez e nas tendências, nas correntes de pensamento da época. E está datado, você acha? Isso significa que está datado? Eu tenho a impressão de que depende do ângulo, depende da perspectiva, não é, com que nós enfocamos a questão. Eu penso que existe no pensamento nietzschiano uma tal força, eu diria até força vital, porque não, já que estamos falando de vida, não é? Uma tal força vital que transcende o século XIX. Eu diria que em Nietzsche há aspectos que são realmente datados e, no limite, até rebarbativos, quando Nietzsche está flertando com as leituras científicas que ele faz. Enfim, ele leu muito, enfim, biologia da época, física, astronomia, já etc. andamos bastante, né? E aí já cá, caminhamos. Então, quando vamos por essa via, é até um tanto rebarbativo. Isso nos auxilia a compreender talvez um pouco melhor o que ele pensava, mas talvez não nos auxilie a nos compreendermos. Tá. Sem dúvida. E existe um outro aspecto. Então, há essa perspectiva, que é uma perspectiva datada, e há uma perspectiva na filosofia nietzschiana que eu diria que é, para utilizar um termo de que ele se serve com muita frequência, que é uma perspectiva extemporânea. Essa perspectiva extemporânea é aquilo que, no meu entender, faz com que o pensamento de Nietzsche esteja ainda hoje no centro da discussão filosófica. Então, e aí, dessa perspectiva, qual que é a explicação dele da gente ser esse tumulto de energias? Dessa perspectiva mais extemporânea? Bom, antes de mais nada, eu tenho a impressão de que há o que nós dizíamos há pouco, não é? Há um aspecto importante que vale a pena ainda uma vez ressaltar, que é a questão do processo, do movimento, do vir a ser, sem ponto de chegada, etc. Há um outro ponto que me parece interessante também, é a ideia de que nós somos parte do mundo. Isso não significa unicamente que nós fazemos parte do mundo, mas que nós somos o mundo. Nós somos o também. mundo. Também. Na verdade, não existe separação entre natureza e cultura, homem e mundo, e daí por diante. Assim como não há separação dentro do próprio homem entre razão e paixões. Há pouco nós conversávamos. O que é a razão? É uma paixão, é um afeto, é um impulso. Uma dentre outras. Né? Bem, e o que é o mundo? O mundo é uma pluralidade de forças. Eu estou trazendo aqui o termo força, mas são as forças que também constituem o ser humano. No caso do ser humano, nós podemos dizer impulsos, mas, bom, podemos usar forças, não é? Funciona. É uma questão aí apenas de terminologia, né? Enfim, se usa para o homem impulsos, para o mundo forças. Ele usa assim, Nietzsche usa dessa maneira. Bem, isso nos faz pensar na nossa situação aqui no mundo. E qual é a nossa situação no mundo? Bom, antes de mais nada, a partir do momento em que nós somos parte do mundo, qualquer gesto ou atitude que nós venhamos a fazer altera o todo. Podemos usar uma palavra
em voga. Nós estamos diante de um pensamento holístico. Porque qualquer, realmente, comportamento meu altera o conjunto. O universo. Altera o universo. Pensando, na verdade, que este universo não é um universo que nós conhecemos, que é um universo indefinido, indeterminado, etc., infinito. É uma concepção muito grega de mundo, como um todo finito e fechado. E daí faz sentido o holismo. Se eu mexo aqui, eu altero lá, eu altero tudo. A partir daí, dá para nós pensarmos um tanto o que significa a nossa situação hoje no mundo. Eu tenho a impressão de que a ecologia, todo o pensamento ecológico é que vai parecido surgir, com isso, claro. que vai surgir aí na década de 80, sobretudo, não é? Sustentabilidade, né? O conceito de sustentabilidade é que as coisas têm que ter um equilíbrio, que se você prejudica aqui, prejudica tudo, e etc. Esse é um raciocínio que está ficando cada vez mais claro. Sim, né? sim. Estamos todo mundo no mesmo barco. Estamos. Se a gente exatamente. não tomar cuidado, vamos afundar todo mundo junto, não é isso? É mais ou menos isso. Perfeitamente. Não é? Perfeitamente. Tem uma outra coisa, ele é conhecido pela frase de que Deus está morto, e ele é um cara que teve uma formação luterana, o pai dele era pastor, ele ia ser pastor, não é isso? Então, me conta um pouquinho esse processo, porque é meio pop essa história dele, assim, pop que eu digo, porque você tira, né, do contexto, fala, ele matou Deus e tal. Conta pra gente um pouquinho esse processo, primeiro interno dele, para onde ele chegou daí, um cara que ia ser pastor e mudou de lado, vamos dizer assim, tá certo? E também o que é o significado dessa morte de Deus. De Deus, perfeito. Na verdade, Nietzsche vem de uma família luterana, tanto do lado do pai quanto do lado da mãe. O pai morre bastante jovem, aos 36 anos, e Nietzsche está destinado, evidentemente, a ser pastor como o pai. A partir daí, a viúva Nietzsche, a mãe, vai com os filhos, o próprio Friedrich, o nosso filósofo, e a irmã dele, a Elizabeth, se muda, etc., porque não tem condições de permanecer na paróquia em que viviam, se muda para uma outra cidade onde está radicada a família dela, e Nietzsche vive ali, nesse meio. E Nietzsche vai estudar numa escola bastante renomada, com uma bolsa de estudos, a família não tinha lá muitos recursos. Diz que ele é ótimo aluno, é verdade? Excelente, muitíssimo bem comportado, muito bem comportado. Ao contrário de tudo o que aconteceu depois na vida dele, porque ele era mal comportado depois, não é isso? Eu tenho a impressão de que ele era bem comportado e mal comportado depois. Ele era mal comportado do ponto de vista das ideias, do ponto de vista dos escritos. Atirar em tudo que existia, né? Assim, com uma metralhadora giratória, na verdade, não é? A ponto de escrever num determinado momento, eu não sou um homem, eu sou dinamite. Né? E, por outro lado, os relatos que nós temos dos amigos, das pessoas que conviveram com ele, etc., são relatos de um homem extremamente cordial, muitíssimo polido, etc. Né? Que é interessante. É muitíssimo interessante. Temos aí impulsos. Não é? Então vamos voltar. Ele é um cara lá, o bom aluno. Bom aluno. Excelente aluno, bem comportado, religioso, né? Podemos chamar assim, pelo menos até essa época. Sim, eu acho que de uma certa maneira, mas religioso também, muito a partir da leitura dos livros, sobretudo a partir da leitura dos livros, do que a partir de uma atitude devocional. Não sei se eu me explico aqui. Eu não entendi. É religioso no seguinte sentido. Claro, é alguém que conhece muito bem os evangelhos, que estuda nessa direção. Mesmo mas ele não era um devoto? Não. Eu tenho a impressão de que não. Então ele não era, ele seria pastor porque tinha que ser, que era o momento da época. Eu acho que a partir de um determinado momento. Aí depois tem a crise da adolescência, né? Isso vai se indo. dando aí, ele entra com 12 anos na Schulpforta, nessa escola renomada, a partir daí entra em contato com toda a cultura humanista, né? Aprende latim, grego, etc. e tal, a literatura, a história e tudo aquilo que se possa imaginar. E vai abandonando a parte mística, vamos dizer assim. Devocional. Devocional. Devocional, né? Devocional, sim. Porque eu acho que nem a família não era mística, exatamente. Era uma família, enfim, ali ligada ao luteranismo. Mas daí a matar Deus... Levou um certo tempo.
Ele teve de fazer alguns, enfim, teve de tomar, segundo ele mesmo diz, não é? Por vezes, alguns percursos, teve de fazer alguns percursos equivocados para chegar lá. O que significa isso? Isso significa o seguinte, que ele foi estudar filologia, como nós dizíamos, não é? Então ele foi fazer um estudo sobre os textos gregos, dos antigos gregos, ok? Que não era exatamente o que ele queria fazer. Ele gostava muito de música, de poesia, ele não sabia muito bem para onde ir. Era para pagar a conta, é isso que ele fazia isso? Assim, ele precisava emprego. escolher alguma coisa. E ele escolheu a filologia. Porque, enfim, como nós dissemos também há pouco, conversamos há pouco, a filologia era algo que estava muito em voga naquele momento e tudo mais. Muito bem, foi um excelente aluno, a tal ponto que aos 25 anos, o professor que o formou, Ritschl, o indicou para uma cátedra na Universidade da Basileia. E ele se mudou para a Suíça. E ficou 10 anos na Suíça. Mas já, de uma certa maneira, esses traços de irreverência começaram a se mostrar. Ele foi abandonando a filologia. Através da leitura dos filósofos gregos antigos, ele chegou à filosofia, porque eram filósofos gregos, não é? Antigos. Ele chegou à reflexão filosófica e, já de uma maneira um tanto irreverente, sim, se assumiu como filósofo. Ele deixou textos de filologia quando ele era estudante. Várias coisas ele publicou naquela época, dado o brilhantismo, não é? Deste discípulo de um eminente filólogo alemão, de um eminente helenista alemão. E depois ele abandonou a filologia e foi se embrenhando na reflexão filosófica. A vida é Foram uma os questão... gregos que mataram Deus para ele, então? Nesse sentido, os pré-socráticos, né? Que mataram esse raciocínio dele de Deus, da necessidade do raciocínio de Deus. Podemos pensar nessa direção, sem dúvida. E daí nós lembramos até de uma frase de um dos primeiros gregos, Tales de Mileto, do século VII, antes de Cristo, que diz: tudo está cheio de deuses. Então, é o paganismo que vai atrair Nietzsche de uma certa maneira, enfim, e a partir daí, a partir da sua própria reflexão, ele é levado à ideia de que Deus está morto. E aqui é muito importante nós falarmos a esse respeito, porque esta ideia ela vai surgir, vejamos, Nietzsche nasce em 1844. Em 1869, com 25 anos, ele está na Universidade da Basileia dando aula. Professor. Em 1878, 10 anos depois de professor na Universidade da Basileia, devido a vários problemas de saúde, podemos voltar a esse ponto num outro momento, Nietzsche entrega sua carta de demissão, abraça uma vida errante. Muito bem. Em 81, 82, vem a ideia de que Deus está morto. Pela primeira vez num livro intitulado A Gaia Ciência. E depois ele retoma esta ideia em Assim Falava Zaratustra e daí por diante. E o que significa isto? Bem, antes de mais nada, Nietzsche está lá, continua flertando com os gregos, sem sombra de dúvida. Por quê? Porque no entender dele, com Sócrates e depois ainda de forma mais veemente com Platão, nós temos uma duplicação de mundos. Nós temos este mundo em que nos encontramos aqui e agora em um outro. Inventado, o mundo ideal, né? O mundo inventado ideal, nesse sentido. O mundo das ideias. Temos este aqui que a gente é obrigado a viver e um que seria maravilhoso, não é isso? Exatamente. Isto aparece com a filosofia platônica, não é? Este mundo, o mundo sensível e o outro mundo, o mundo das ideias. E no entender de Nietzsche, o cristianismo é um platonismo para o povo. Ou seja, o cristianismo vem, na verdade, isso, tá certo? Divulgar, disseminar essa ideia de dois mundos. Um ruim e o outro bom. Exatamente. Um que é um vale de lágrimas e o outro que é a beatitude celeste. Se a gente aguentar bem aqui e for bonzinho, a gente vai para o outro, não é isso? E o que Nietzsche diz? Bem, mais uma separação intolerável. Não há dois mundos, só existe um, que é esse em que nós encontramos aqui e agora. Não há duas vidas, só existe uma, que é essa que nós estamos vivendo aqui e agora. Muito bem, se assim for, isso significa que eu não preciso de nenhum Deus. Mas
Nietzsche não diz Deus não existe. Isso é curioso, ele diz Deus está morto. Então, ele não era ateu. Para ele, a questão do ateísmo... Ou ele ficou em cima do muro, porque ele não quis se indispor, e tarará, e falou, não, deixa assim. Ele fala uma coisa, mas fica no muro. Não, Nietzsche... Porque é engraçado, porque ele defende a religião de alguma maneira. Ele ataca e defende, não é isso? Uhum. Ele fala, ela faz bem também. Uhum. Ou compreendi errado. E eu não entendo essa posição muito bem. Você fala, Deus está morto... A igreja é uma porcaria porque, no final das contas, ela vende uma ilusão, né? Vê se eu estou resumindo bem o que ele fala. Perfeitamente. E, ao mesmo tempo, ele fala, não, mas sabe o que é? Não é tão ruim. Como que ele consegue ficar no muro? Na minha opinião, vira um muro isso. Uhum. Então, eu tenho a impressão de que se nós tomarmos aí essa diferença entre Deus está morto e Deus não existe, nós chegamos, talvez, a essa questão. Porque dizer Deus está morto, isso significa que este Deus que é sumamente bom não precisa mais existir, porque o valor bom não está lá, nós que criamos. O bem não está associado a um outro mundo, a uma divindade. O bem está aqui. O bem está aqui. Nós aqui, as coisas estão aqui. Nós é que fizemos. Aquilo ali é uma imaginação. Aquilo é totalmente nesse ilusório. Sentido que ele fala. Mas daí por que ele salva a religião? Sim. Então, e dizer, se ele dissesse Deus não existe, ele estaria, na verdade, professando ou adotando uma posição em favor do ateísmo. E no entender dele, o ateísmo é uma questão de foro íntimo. Eu acredito, não acredito, isso não tem a menor importância. É indiferente para ele. É indiferente, porque o que importa são os valores, não é? Bem, mal, etc., que orientam a nossa conduta. Isso é humano. Isso é humano. É nesse sentido que ele coloca. Sentido. E no que diz respeito à religião, nós podemos pensar talvez da mesma maneira. Os valores associados ao cristianismo, à religião cristã, são valores que contribuem para a enfermidade, o declínio, a decadência do homem. Né? Agora, existem certos indivíduos que têm uma constituição fisiopsicológica tão doente que eles precisam da religião. É aí que ele justifica a existência. Justifica nesse sentido. Justifica no sentido de não é tão ruim assim, então. Não, no sentido de porque ela pode fazer bem para algumas pessoas, nesse sentido. No sentido de que algumas pessoas precisam realmente de venenos. Então, fazer bem... Não, fazer bem, entendi. Nessa direção. Se encaixar com determinadas necessidades de algumas pessoas. Agora, vamos voltar. Por que ele acha que o cristianismo é tão ruim? Isso Por que ele acha uma doença tão maligna? Isso é ótimo. É uma excelente porque é tudo contra, porque é tudo contra o que todo mundo, principalmente no Ocidente, né? O cristianismo é bom, a compaixão é boa, o amor é bom, Jesus ofereceu outra face, aquelas coisas todas, que é como a gente cresceu. A maioria de nós crescemos. Perfeitamente. E aí quando ele vem e bate de frente nisso, o que ele quer dizer com isso? Que é ruim a compaixão, que é ruim as coisas. É um negócio um pouco assustador. De uma certa maneira. Na verdade, eu tenho a impressão de que Nietzsche combate a hipocrisia e o cinismo. Nós poderíamos falar nesses termos. Né? Por quê? Porque quando o ser humano se vê como alguém altruísta, com ações desinteressadas, que procura praticar o amor ao próximo, ele está sendo hipócrita. Sempre? Sempre. Do ponto de vista dele, sempre isso é uma hipocrisia. De uma certa maneira, não existe em nenhum momento um interesse genuíno pelo outro. Não, esse interesse genuíno, digamos assim, pelo outro, nada mais é do que egoísmo. Em que sentido? Ele inverte completamente a polaridade como nós estamos vendo. O altruísmo nada mais é do que egoísmo. Por quê? Se o ser humano se põe numa tal posição em que ele procura prestar serviço ao outro, cuidar do outro, é porque ele tem algum interesse aí. Por exemplo, em ser amado. Por exemplo, em dominar o outro. E daí por diante. Então não há ação
altruísta. Não há ação desinteressada. É sempre do meu ponto de vista, Sempre. da minha vantagem. É isso. Do meu ponto de Qualquer vista. coisa que eu faça é a favor de mim, vamos dizer assim. É porque isso? necessariamente eu não posso ter outra perspectiva. Eu não posso sair de mim mesma. Amor nem pensar. Amor é isto. É desejo de posse. Antes de mais nada, é desejo de posse, amor. É querer me apropriar do outro e dominar o outro. Então essa ideia também, então nós vamos ter problema com ele, porque o amor pela humanidade, então, que não é o amor holístico, vamos dizer assim, não vamos chegar nunca. Não é isso? Porque necessita esse tipo de, sei lá, desprendimento, não é? Sim. Que não vamos ter. Segundo ele mesmo, a gente não teria. Não, mas é que, na verdade, nós não precisamos do amor para isso. Porque, necessariamente, se nós pensarmos num todo fechado, hein? Num todo fechado. Porque, sem determinado, aí a lógica tem de ser outra, necessariamente. Mas vamos falar da Terra. Se nós pensarmos da Terra, né? No nosso planeta, na nossa casa, necessariamente, qualquer gesto, comportamento meu altera o todo, não importa que eu ame ou odeie o planeta. Mas se a gente quer manter o planeta vivendo, eu vou ter que amar o planeta, não é? Bem, se a gente quiser que ele funcione, todo mundo de alguma maneira... Pode ser que de alguma maneira a gente tem que cair para o lado da preservação, cair para o lado... Estou chamando de amor, mas assim... Sim. Né? Sim. Uma certa justiça, são conceitos, não estou dizendo que são cristãos, mas que nascem desse sentimento não egoísta. A partir do momento em que eu sou o mundo... Então é para mim. É nesse sentido. Então já eu é egoísta outra vez, não é? Nós caímos outra vez. Seria me defender. Nós caímos outra vez na mesma lógica, na mesma maneira de pensar. Eu vejo com muita dificuldade a possibilidade de cristianizar Nietzsche. Só voltando, que é muito importante. Assim, amor, compaixão, oferecer a outra face, ou seja, né, de alguma maneira não reagir a uma agressão, tudo isso no final, do ponto de vista dele, é uma maquiagem, uma hipocrisia para um desejo ou uma necessidade interna minha egoísta. Mesmo porque o que acontece, que é muito, muito sério, é que o ser humano não se vê como ele é. O ser humano se idealiza. Ao dizer eu sou capaz de amar o próximo, de sentir compaixão, etc., eu perco de vista o meu lado animal. E é muito curioso, porque em Nietzsche, o que Nietzsche vai fazer? Nietzsche vai, de uma certa maneira, naturalizar o ser humano. Trazer de volta o ser humano para a natureza. Então, desse ponto de vista, todo tipo de idealização, de ideal, etc., não passa de uma farsa. Então, do ponto de vista dele, Platão foi um mal horroroso. É isso? Foi. Sim. Ele foi um desvio na nossa capacidade de autoconhecimento, é isso? E já Sócrates, né? Antes, já né? O próprio Mas é que o Platão foi o que, de alguma maneira, difundiu mais e tal, tudo isso. Então ele acha que esses caras, os dois, desviaram a gente do nosso caminho, é isso? Pois é, eles conseguiram, na verdade, tornar a humanidade doente. Mas tinha alguma coisa na humanidade que aceitou isso com muita facilidade, talvez seja essa palavra. Por que a gente aceitou isso tanto? O Império Romano que forçou, eu não sei exatamente. Assim, mas a pergunta é, eles ganharam o jogo, tá certo? Por hora. Eu sei, é cumprido, o jogo não acabou. Mas, assim, não acabou. Eu sei que o jogo não acabou. Mas nos últimos milênios, vamos dizer assim, eles estão ganhando. Tá certo? Estão. O que tem em nós que faz com que eles estejam ganhando? Entende o que estou falando? Eu entendo. Porque está fácil. É que nós estávamos conversando ali sobre os impulsos, não é? E nós estávamos dizendo que os impulsos, eles são fisiopsicológicos. Né? Então, na verdade, o ser humano,
ele se alimenta de tudo aquilo que está ao seu redor. Então, eu me alimento não só da água que eu bebo aqui, nesse momento, mas eu me alimento também das ideias, dos comportamentos, etc. Claro. E isto, no fim das contas, passa a fazer parte da minha natureza. E isto eu lego como herança às gerações seguintes. Então, na verdade, a ideia da incorporação. Houve uma incorporação aí, não é? Enfim, martelou-se muito, certas ideias foram muito marteladas, etc., certos comportamentos. E Nietzsche trabalha muito bem em relação a tudo isso quando ele mostra a passagem da aristocracia guerreira na antiga Grécia para o domínio sacerdotal. Né? Porque os sacerdotes, eles, ao contrário dos aristóides, nobres guerreiros, eles são dissimulados. Eles agem de uma maneira subreptícia, insidiosa, etc. E os guerreiros não, seriam mais diretos, sim, mais... Sem dúvida. Porque os gregos, eles combatem entre iguais, né? E os sacerdotes não. Então, na verdade, o bom da aristocracia grega, o bom era o nobre, o feliz. E este bom vai se tornar o sofredor, o miserável, etc., né? Com a igreja. Com a igreja. Com a igreja. Com o predomínio da classe sacerdotal. E bem, e tudo isso vai sendo incorporado. A ideia de incorporação ela é fundamental. Tudo isso vai sendo incorporado e tudo isso vai fazendo com que a humanidade vá se tornando cada vez mais enferma. E qual é o propósito de Nietzsche? É justamente ser o médico da civilização. Acordar as pessoas no sentido... Olha, estamos indo para o caminho errado. De uma certa forma. De uma certa Agora, ele forma. era perturbado, não é isso? Assim, as doenças dele chegou a ser uma doença mental no final. Assim, eu não sei o que eram as doenças antes, ou se ele já tinha crises mentais antes. Explica um pouquinho isso, porque no final é complicado uma pessoa que lá no final ficou maluco, né? Sei lá qual é a palavra que a gente usa para isso, mas é um cara que perdeu, né, a capacidade de se organizar mentalmente. Um dos impulsos dele ganhou e não foi a razão, tá certo? Não foi a anarquia. A anarquia dos impulsos. Porque quando os impulsos ainda estão organizados, eles estão organizados porque há um ou um grupo de impulsos que comanda e a partir daí estabelece uma determinada hierarquia que é sempre temporária. Depois é um outro grupo que comanda, quando etc. Se perde a hierarquia completamente, fica louco. Fica uma situação anárquica então, e a partir daí conta um pouquinho isso. Ele falou, as doenças ele fez ele largar a cátedra, não é isso? Que doenças? Já eram mentais, é isso? Então eu começo, se você me permitir, lá atrás. Claro. A morte do pai é algo um tanto... traumático. É traumático, depois ele perde um irmão mais novo também, mas a morte do pai não ficou suficientemente esclarecida, as causas da morte do pai. Não era caiu do cavalo, uma coisa Sim, meio mas parece que foi uma até. espécie de paralisia cerebral que aconteceu ali. Bem, mas isso lá atrás, não é? Nietzsche era muito menino, era menino, totalmente menino, nesse momento. Totalmente menino, que ser enfática. Na verdade, ele era realmente menino, era um menino nessa época. Muito bem. E o que acontece? Acontece que ele sempre teve um problema no sistema digestivo. Quando jovem, ele já começa, de alguma maneira, a procurar regimes alimentares que lhe sejam propícios, favoráveis. Mas era o quê? Ele tinha disenteria, isso? Tinha alguma... Isso, disenteria, vômito e tal. Isso, na verdade, começa quando ele vai para a guerra. Quando ele assume a cátedra na Universidade da Basileia, Nietzsche é obrigado a abrir mão da nacionalidade prussiana. E então, virou suíço. Ele não pode ir para a guerra franco-prussiana. Porque ele não era mais... Mas ele vai como enfermeiro. Ele se alista como enfermeiro. Fica pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo. E contrai
difteria, contrai uma série de doenças ali, não é? Que eu acho que deixam, de alguma maneira, sequelas. Alguns sintomas começam a se agravar. A perda da visão, vômitos e náuseas, enxaquecas, etc. Ele entrega a carta de demissão, como nós dissemos, em 1878, está com 33 anos aí. E em 79 é o ano em que ele atinge o ponto mais baixo da sua vitalidade. 180 dias fechado num quarto, com as cortinas fechadas, porque não suporta a luz. É uma situação difícil. Essas crises Nietzsche tem com muita frequência. Adota uma vida errante, e ao adotar essa vida errante... sustentava? Isso é uma coisa que me desse... Ele não era rico, tá certo? Chego lá. Vamos tratar da doença até o fim e eu volto? Claro. Tá. Então, adota uma vida errante e sempre à procura do melhor clima. Ele chega a escrever que ele acha, enfim, chega a escrever que as condições meteorológicas alteram o metabolismo. E assim vai. Falávamos da incorporação, num dos seus últimos livros, que é o Esse Homo, de 88, que é uma espécie de autobiografia pelo avesso, ele subverte completamente o gênero autobiográfico. Nietzsche vai falar das suas, entre aspas, escolhas quanto ao regime alimentar, quanto ao clima e o lugar, e quanto aos seus momentos de lazer. Então, da mesma maneira que ele prescreve, por exemplo, não tomar café, ele prescreve para si mesmo jamais abrir um livro pela manhã. E daí vai nessa direção. No final de 88, finzinho de 88, 1888, primeiros dias de janeiro de 1889, Nietzsche está em Turim, uma cidade que ele aprecia muito, e nesse momento ele começa a enviar certos cartões postais para amigos, e amigos começam a ficar realmente preocupados com a situação. Conteúdo do cartão. Com o conteúdo, porque ele assina das mais diferentes maneiras, Nietzsche, César, o Anticristo, Dioniso, etc. Não é? Ele se diz ser todos os nomes da história, mas isso bem no final do mês de dezembro de 1888 e nos primeiros dias de janeiro de 1889. E um dos amigos mais próximos, o Franz Overbeck, amigo desde a época em que ambos foram professores juntos na Universidade da Basileia, sai da Suíça, vai até Turim e encontra Nietzsche totalmente fora de si, com lampejos de lucidez. Há um momento em que Franz Overbeck relata que acredita que Nietzsche o havia reconhecido, Nietzsche cai em prantos, toca o piano de uma maneira com muita veemência, muito ardor, cai em prostração, etc. Depressão? E bem, perdão? Ele estava em depressão, se a gente olhasse de hoje, assim? Não. Não. São três as explicações possíveis do enlouquecimento de Nietzsche. A partir daí tudo acaba, não é? Overbeck leva Nietzsche para Basileia, ele é internado numa clínica. E não produz mais nada, né? Nada. Internado numa clínica na Basileia, a mãe vem buscá-lo, leva para uma outra clínica em Iena. Um pouco triste esse final, né? É muito triste, muito triste. Enfim, depois a irmã chega e se apropria de Nietzsche e de tudo aquilo que ele escreveu. No mau sentido, e deturpa completamente a sua maneira de pensar. Parece que ela de alguma maneira encaminhou isso para um outro lado daquilo que ele pensava, por algum interesse. Falsificou textos e fez barbaridades. E Nietzsche morre de pneumonia em 25 de agosto de 1900. Bem, então, 3 explicações possíveis para a doença mental. Existem aqueles que dizem que é uma doença hereditária, uma paralisia cerebral progressiva que vem do pai. E existem aqueles que dizem que não, que ela se deve a fatores externos. E aí as opiniões bifurcam. Há os que julgam que Nietzsche
teria contraído sífilis em 1865, quando ele era muito jovem, 21 Que anos, não era num incomum. bordel. Não era incomum na época. Então se deve a uma doença venérea. E há aqueles que julgam que a doença mental advém da ingestão de psicotrópicos, como chamaríamos hoje. Droga. De droga. E ele ingeria? Sim, muito haxixe e também drogas que nós não conhecemos. Cito duas. E desafio se você é engraçado. Desafio se você conhece. Cito duas. Uma delas é um tal de calmante javanês, que era trazido de Java através de do Paraguai. Não, de Amsterdã. De Amsterdã, entrava na Europa por Amsterdã, etc. E, além disso, uma droga mesmo, a droga no sentido de fármaco, o cloral. Né? Assim como Nietzsche procurou ele era viciado, todos os ou regimes. Era como experiência? Era uma tentativa de ajeitar a sua saúde. Né? Este indivíduo sofreu muitíssimo. Sofreu muito mesmo. Então, assim como ele procurava a dieta, o lugar, o clima... Ele foi procurando coisas que pudessem, de alguma maneira, aliviar, né? a questão física dele. Exatamente. Entendendo sempre, isso é verdade. Entendendo, isso é verdade porque, enfim, está registrado em várias cartas que ele enviou aos amigos, entendendo sempre que físico e psíquico são a mesma coisa. Então, também procurando, de alguma maneira, cuidar, não é, dos próprios pensamentos, da reflexão, das leituras, do lazer, da música que ouvia e tudo mais. Bem, então, em relação à enfermidade, é isso. É claro que houve quem tenha se aproveitado para dizer que há textos de Nietzsche que foram escritos já sob o signo da loucura. Há quem diga isso. Como, por exemplo... Como não saber isso? Quer dizer, como saber e como negar também? Porque, de alguma maneira, é difícil que não tenha alguma relação em algum momento. Pois não é isso? Agora, por outro lado, um texto como esse, a que eu me referia, Esse Homo, essa espécie de autobiografia, que na verdade é uma subversão da autobiografia, quando você lê o livro, você se pergunta realmente, os capítulos, por que cito os títulos dos capítulos do livro? O título do próprio livro já é inquietante, Esse Homo, a frase de Pilatos ao Jesus ali, né? Eis o homem, Eis o homem. Bem, os títulos dos capítulos, por que sou tão sábio, por que sou tão esperto, porque escrevo livros tão bons. Porque sou tão pretensioso. Porque sou um destino. Por outro lado, se você adota uma outra perspectiva, e aí é o fazer contato, corpo a corpo, com o texto filosófico, tudo isso faz muito sentido. Então... Ele era pretensioso? Era o que... Não. Tudo isso faz muito sentido no contexto... Enfim, tudo isso faz muito sentido tendo em vista o projeto filosófico de Nietzsche, aquilo que ele queria efetivamente realizar. Eu queria voltar na história como é que ele sustentou, uma curiosidade besta, mas assim, o cara é pobre, certo? Era um professor universitário, acho que naquela época também ganhava mal como ganha hoje, tá certo? Aí o cara larga tudo, passa 10 anos viajando pela Europa, procurando um lugar bacana. Como ele sustentou? Teve alguém que bancou ele, é isso? Quando Nietzsche entregou a carta de demissão, a Universidade da Basileia e a comunidade da Basileia também, graças aos esforços de amigos dele, Overbeck e tal, pelos serviços todos prestados, deu a ele uma pensão vitalícia. Ele se aposentou. Ele se aposentou. Assim. Ele se aposentou depois de ter trabalhado apenas 10 anos. Ele se aposentou. Mas é verdade que era muito pouco o que ele ganhava. Igual hoje. Como hoje. De sorte que esses 10... Enfim, daí ele passou mais 10 anos viajando pela Europa. E livro não devia dar dinheiro também naquela época, tá certo? Não dava. Ele teve até de custear
custear a tiragem de 40 exemplares da quarta parte de Assim Falava Zaratustra, porque o editor não quis mais publicar os livros dele, porque não vendia. Depois passou a vender um pouco mais para adiante, mas naquele momento, em 85, ele que custeou. Os amigos ajudavam. Ele ficava em pensões baratas, muitíssimo baratas, carregava uma mala de livros de um lado para o outro, às vezes deixava todos os seus pertences na estação de trem, levando apenas no bolso a chave do locker. Como se diz locker? É o armário que ficava na estação de trem, onde ele guardava as coisas lá e... Esta é a vida de Nietzsche. Vida simples, vamos dizer assim. Muitíssimo, e na verdade também se hospedava na casa de amigos. Quando ia a Veneza, ficava muito na casa do Peter Gast. Quando ia para Basileia, ficava na casa de Overbeck, e daí por diante. Tá, então ele foi levando uma vida bem difícil, vai também do ponto de vista financeiro. Muito. Ele foi empobrecendo de vários pontos de vista ao longo dos anos. Foi empobrecendo materialmente, foi empobrecendo, eu diria, até talvez afetivamente, na medida em que é uma vida muito solitária. Ele não teve amores? Lu Salomé. Lu Salomé foi o grande amor da vida de Nietzsche. E? Foi a mulher com quem ele de fato se envolveu. E o que aconteceu? Ela largou? Nada, não aconteceu nada, na verdade. Não aconteceu coisa alguma. Isso é horroroso, não acontecer coisa alguma. A partir de um determinado momento, Nietzsche decide se casar. E ele conta também com o auxílio de amigos, né, que apresentam jovens, ou que fazem a intermediação, por intermédio desses amigos. Nietzsche formula os seus pedidos de casamento, que são sempre recusados. Ele não era tão feio assim? Não. Tinha o bigodão lá muito e tal, tímido, não sei o quê, mas... muito recolhido, introspectivo. Rejeitado. É difícil. Ele tem... O olhar dele é o olhar de um cara sofrido, rejeitado, é isso? Gauche, vamos chamar assim, né? Gauche na vida, nesse sentido de estar completamente deslocado, é isso? Muito deslocado, me parece. Mas, em relação às mulheres, Nietzsche coloca nos textos dele, na correspondência, toda uma tipologia, não é? E há aquelas mulheres maternas. Essas cuidaram muito bem de Nietzsche. A mãe e a irmã? Não. Não, sobretudo não. A mãe e a irmã, não. Essas não. Essas foram o grande desafeto de Nietzsche. Nietzsche tem isto vale a pena, talvez de forma mais rápida, mas eu acho que vale a pena porque é bastante jocoso. Um dos pensamentos mais importantes na filosofia nietzschiana é a doutrina do eterno retorno do mesmo. É a ideia que esta situação que estamos vivendo aqui e agora já ocorreu um número infinito de vezes e voltará a ocorrer um número infinito de vezes. De um ponto de vista imaginário, ou ele acha... Do ponto de vista cósmico. O que quer dizer isso? Que o mundo, na verdade, o mundo não tem um estado final. Nós temos no mundo uma repetição infinita de estados. Como tudo é movimento, a cada estado atingido se segue um outro, e daí por diante. Mas ele poderia não se repetir, tá certo? Mas ele tem de se repetir porque ele é finito e fechado. Ele sendo finito e fechado, e ele sendo constituído por um número finito de forças, essas forças elas geram diferentes combinações. Mas o tempo é eterno. No tempo elas vão, então, de alguma maneira, elas vão se combinar de uma maneira parecida com que já... Igual, exatamente igual. Exatamente igual, porque é o eterno retorno do mesmo. E num dos seus últimos livros, Nietzsche vai escrever o seguinte: a maior objeção que eu encontro em relação à minha doutrina do eterno retorno do mesmo é a existência da minha mãe e da minha irmã.
Porque o que ele quer dizer com isso? Ele teria de suportar A um mãe número e a irmã infinito várias de vezes. Nossa Senhora. Mas ele era misógino no sentido de mulheres não? Ele Assim, tem boas relações, na verdade, com a... Porque é difícil. Se você odeia sua mãe, odeia sua irmã, gostar de mulher fica mais difícil. É porque certo? a mãe e a irmã, em particular a irmã se interpôs na relação de Nietzsche com Lu Salomé, e daí eu volto aos amores de Nietzsche. Né? Se interpôs e estragou essa relação bastante. Né? A Lu Salomé e Nietzsche se encontram em Roma, numa manhã de abril de 1882. Né? Bem, ele está com 36 anos, ela 19, é uma jovem russa que está viajando pela Europa com a mãe. E através de amigos também, de uma amiga muito próxima de Nietzsche, não é? Eles acabam se conhecendo. E a partir daí, Nietzsche julga que encontrou uma alma irmã. Ele acredita nisso? Uma alma irmã. Ele usa essa expressão. Uma alma irmã porque naquele momento, não é? Na verdade, eu tenho a impressão de que há uma sintonia muito grande na forma de pensar entre Nietzsche e Lu Salomé. E claro que Nietzsche também vai formular o seu pedido de casamento, que será recusado. E a irmã de Nietzsche, que sempre procurou se dar bem, digamos assim, graças aos contatos que Nietzsche tinha, né, a começar pelo meio artístico, quando ele frequentou Wagner, depois ele rompeu com Wagner, né, não se entende muito bem com esta pessoa, Lu Salomé, a quem ela chama de jovem russa. Quer expulsar a jovem russa da Alemanha. E coisas que tais. Né? E a partir daí, Nietzsche rompe com a família. E vai romper e retomar várias vezes. Esse é apenas um ponto. Há um outro ponto. A irmã, que é 4 anos mais nova que Nietzsche, acaba por se casar, já solteirona, com um antissemita notório, o Dr. Bernhard Förster. E Nietzsche que não combina com o raciocínio de Nietzsche. Com Nietzsche, que não tem nada a ver com o antissemitismo. Né? Nada a ver. Enfim, então são fatos, que vão separando ele da episódios família. Que separam da família. Mas sabe que ficou tudo... Se a gente vai pensando na vida do cara, vai falar, meu Deus, que vida horrorosa. Difícil. Que vida horrorosa, doença, perdeu o pai cedo, aí cheio de doença, cheio de dificuldade, não conseguiu se ter uma relação amorosa direito, a mãe e a irmã passam a perna nele. Você fala, caramba! Caramba! Quer dizer, ele... até o fim. A não ser que eu esteja errado, assim, eu não vejo ele como um cara que odeia a vida. Não. Mas deveria. Então, eu acho que se eu tivesse no lugar dele, eu ia falar, porra, isso aqui é um horror. Tá certo? Assim, eu não entendo como ele achou esse espacinho, sabe? Para não odiar a vida. É extraordinário quando nós pensamos que ele chega à noção de amor fati, eu gostaria de trazer uma palavra a esse respeito, justamente durante esse ano, por volta dessa época de 1879, quando ele atinge o ponto mais baixo da sua vitalidade. E a ideia de amor fati, de forma bastante resumida, é a seguinte: é amor ao destino, mas esse destino não é algo que me transcende, que vem de fora, de algum lugar, não é, algo não que já é um tá desígnio escrito. divino, não é? Esse destino, na verdade... é o que acontece. É o que acontece. Né? Então, pouco importa o que a vida me traga, se ela me trouxer o que há de mais exuberante e alegre, eu devo amá-lo, assim como eu devo amar o que ela me trouxer de mais terrível e tenebroso. Um pouco estoico, sim. De uma certa forma. De uma certa forma.
E esta é a ideia do amor fati. Eu E acho quando bacana Nietzsche... falar, mas é duro você fazer isso, né? Não sei se ele fez isso, né? Não sei se ele fez isso, mas assim, é muito duro você ser isso. complicado. E voltando à Luz Salomé, mais uma palavrinha apenas. Quando Nietzsche encontra a Luz Salomé, essas ideias estão já no seu espírito. E Luz Salomé escreve um poema, que é o Hino à Vida. E eu já me permito falar deste poema. Este hino à vida, há uma passagem, é tomar a vida como um amigo, na verdade, essa é a relação com a vida. E há uma passagem lá em que Lu escreve: se a vida não puder me trazer a felicidade, que ela me traga o tormento. Eu a amo mesmo assim. Eu não. Isso é extremamente ousado. Então, por essa razão, e Nietzsche vai musicar o poema escrito por Luz Salomé em agosto de 1882. Se conheceram aí em abril de 82 e durante esses meses que tiveram uma proximidade maior, uma proximidade como amigos mais próximos, né? Foi este o momento. Enfim, então por isso que eu falei nessa sintonia de pensamento com Luz Salomé, né? Então, no mesmo momento em que ele está elaborando a noção de amor fati, Lu escreve esse poema. Num espírito parecido e junta. Exato. Eu queria, num exercício de imaginação, que a gente tentasse trazê-lo ainda lúcido, não depois, não no finalzinho, a hoje, né, ao mundo que a gente vive hoje. Não é tão diferente do mundo que ele viveu, mas é diferente. Tá certo? A gente está com várias crises, várias guerras, vários desentendimentos, com um grau de radicalizações, e acho que um mundo menos esperançoso do que o que ele... Ali existia uma ideia de que a gente estava caminhando para algum lugar, não ele não tinha isso, mas o mundo tinha, né? Parecia que a gente estava caminhando para algum lugar, as pessoas falavam que a gente estava caminhando e tal, um monte de coisa assim. Como você acha que ele estaria colocado hoje, de novo, sem nenhum compromisso especial, um exercício de imaginação pura, nos olhando o Brasil que a gente está hoje, olhando o mundo que a gente está hoje, a humanidade como está hoje, né, as nossas relações. Como você acha que ele olharia isso? Na verdade, eu tenho a impressão de que Nietzsche, ele tinha, assim, uma proposta muito afirmativa, um projeto filosófico muito positivo, que consistia na transvaloração de todos os valores. Eu começo por aí para chegar lá. Transvaloração de todos os valores. O que significa isso? No entender de Nietzsche, nós já conversamos bastante aqui sobre a religião cristã, o platonismo, a duplicação de mundos. No entender de Nietzsche, não dá certo este bem que está lá no outro mundo. Não dá certo pensar na Terra como um vale de lágrimas e pensar, na verdade, que a vida eterna, aí sim eu terei a bem-aventurança. Não é? Então, Nietzsche entende que para que a humanidade seja posta nos devidos trilhos e saia deste estado enorme de enfermidade em que ela se encontra, é necessário que o ser humano crie outros valores. Abandone aqueles, abandone aquela visão de mundo. A ilusão. E crie, abandone a ilusão e venha para a realidade, digamos assim. E crie outros valores, valores que estejam em consonância com a vida, com a terra, natureza, com o corpo, com a vida e com a terra. Então, não vamos mais partir para nenhum tipo de idealização. A partir desses animais, dessa espécie animal que somos, nós vamos agir, não é? Procurar valores que se coadunem com a nossa situação, com a nossa condição humana, sem dourar a pílula. Muito bem, era o que Nietzsche pretendia. E com isso, ele acreditava que o ser humano deixaria de ser um ser doente, enfermo, e poderia sim expandir, poderia sim florescer, poderia sim ir para um momento muito afirmativo da própria vida. Ele achava que a gente poderia, ele se colocava como médico, então ele achava que nós poderíamos nos curar. Sim.
Poderíamos. E aí chegaríamos no paraíso. Que é aqui e agora. Não, eu sei, entendi, mas de alguma maneira é um olhar de paraíso, não é isso? Que é aqui eu me agora, curo e chego nesse paraíso. Que é aqui e agora. É. Que é o aqui e agora. Mas não deu certo, porque a gente não se curou, pelo Não. jeito. Não deu certo. É. O caldo entornou. E eu tenho a impressão de que Nietzsche, como um bom médico da civilização ocidental, ele faria hoje um diagnóstico bastante perspicaz da condição humana. Ou seja, na verdade, a decadência, ele gosta do termo em francês, mas enfim, a decadência, o declínio do ser humano teria caminhado a passos largos. O ser humano teria caminhado a passos largos para o seu próprio declínio. Para o seu próprio declínio. Por quê? E aqui eu gostaria de trazer uma ideia que, no meu entender, é possível que faça sentido. Porque o ressentimento acabou se espraiando pela sociedade. Nietzsche faz o ressentimento, a análise que Nietzsche faz do ressentimento é uma das descobertas filosóficas mais importantes, no meu entender, dos 2 últimos séculos. E o que é o ressentimento? O ressentimento é aquela vingança imaginária do cristão. É porque eu não posso reagir ali, me colocar inteiro, frente a frente, com o outro, que eu então encontro um subterfúgio. Reprimo o meu ódio, vamos dizer assim. Exatamente. Exatamente. Ah. Reprimo a minha força. Faço com que a minha força se volte contra mim mesmo. E encontro, graças a uma vingança imaginária, um lugar lá em cima, onde eu vou ter uma posição eminente, etc, etc. E me vingo do outro depois. E me vingo dos outros depois. Esta é a noção nietzschiana e a análise que Nietzsche faz do ressentimento. Mas nós poderíamos talvez usar esse instrumento para pensar também a nossa sociedade. Não é? A partir daí, como Nietzsche pensaria a nossa sociedade? Na verdade, uma sociedade que é uma sociedade de consumo, nós sabemos disso, estamos todos nela, não é o caso de entrarmos por aí. Fora a Coreia do Norte. Não é? Pois é. Mas essa sociedade de consumo traz a ideia de uma igualdade que nos torna todos consumidores. Mas essa é uma igualdade unicamente formal. Porque, do ponto de vista material, não são todos que podem consumir tudo. As oportunidades não são iguais. As oportunidades não são iguais. Mas o ressentimento poderia ser usado não para pensar naqueles que não têm as oportunidades, mas para aqueles que têm as oportunidades. De que maneira? A partir do momento em que eu tenho condições, tenho um poder aquisitivo tal que me permite adquirir. Adquirir o quê? Sei lá, objetos de luxo. Eu não vou suportar de jeito nenhum que alguém que não tem essa condição venha adquirir os mesmos. Porque é o meu signo distintivo. É aquilo que me torna diferente. É quando o cara fala assim, o aeroporto virou rodoviária. Exato. Então tem de ficar lá na rodoviária. Não pode vir para o aeroporto. Pensando em termos aqui de comportamento. Não estou pensando em termos sociológicos. Nietzsche não é alguém que pensa em termos sociológicos. Ele jamais trabalharia com a ideia de classe social. Ele ignora ele ignora completamente. Não estamos pensando em termos sociológicos. Estamos pensando, dentro da lógica nietzschiana, não é? Em valores, em comportamentos, etc. Bem, por um lado. Agora, por outro lado, o que temos na nossa sociedade? Nós temos, na verdade, uma enorme homogeneização. Um enorme nivelamento. Homogeneização a partir do consumo. Somos todos iguais, somos todos consumidores. É uma sociedade que tem, na verdade, dificuldade com a diferença. Com o outro.
vem se acentuando isso, não é? Acho que sim. Você falou de radicalismos, basta nós pensarmos nos fundamentalismos religiosos. É a dificuldade com o outro, saindo da sociedade brasileira e indo para algo mais amplo. No mundo está acontecendo isso, com o imigrante, né? Com o imigrante. Qualquer símbolo de outro. Exato. Né? Há uma intolerância a qualquer símbolo de outro. Isso parece, a sensação que dá é que vem crescendo essa intolerância. Então, na verdade, essa intolerância com o outro é a tentativa de suprimir a diferença. De suprimir a diferença. De suprimir a singularidade. Nietzsche não é o pensador dos universais. Ele não pensa em nada em termos de extrema generalidade, nada ou de que algo seja que nos para una. todos. De algo que nos una. Ele vai pensar na diferença, ele vai pensar na singularidade, ele vai pensar nos tipos, nos casos, etc. Ele estaria se enforcando agora, então. Assim, no sentido de ele falar, estaria escrevendo loucamente textos absolutamente combativos. Estaria. Acredito nisso. Se não tivesse morrido de desgosto. Para finalizar, a gente passou por isso de várias maneiras, mas assim, como Nietzsche nos definiria, nós humanos? Hoje. A nossa humana condição, hoje. Não é? Somos animais de rebanho. Que horror. Que horror. Somos animais de rebanho, dada a massificação, a esse nivelamento, essa uniformização. Hoje o ser humano se converteu num animal de rebanho. Tá bom, maravilha. Maravilha.